E aí, o ranking é neutro ou não é neutro? Fala aí, galera do ranking. Esse vídeo serve para a gente contar um pouco mais para os nossos seguidores sobre como funciona esse projeto tão bacana que é o ranking dos políticos. Muitas vezes as pessoas vêm perguntar nos comentários ou acompanhando a gente nas redes sociais: pô, mas o ranking não é neutro, parece que ele tem lado, né? E fica nos cobrando uma certa isenção, que não é o propósito do nosso projeto. Então essa ideia aqui, mais do que contar o que o ranking não é contar para os nossos seguidores o que o ranking é, para que todos tenham clareza e possam seguir a gente sabendo exatamente qual que é o objetivo do projeto. A gente acredita que no Brasil existe um problema muito importante que tem que ser atacado, que é a distância entre o eleitor e o eleito. O sistema democrático é um sistema muito bom, pelo menos é menos pior do que os outros sistemas que já foram criados pela humanidade, né, ao longo desses milhares de anos. Só que o sistema democrático, especialmente no Brasil, às vezes gera uma distância grande entre quem votou e a pessoa que foi eleita. E isso gera um conflito de interesse. Quer dizer, será que o cara eleito, os deputados, os senadores, né, os caras que estão lá no comando da máquina pública do governo, eles estão votando e trabalhando de acordo com o interesse da população? Ou será que eles estão votando de acordo com os próprios interesses? Né? Então, com base nisso, o ranking se propõe a acompanhar o trabalho dos caras, ver exatamente o que eles estão fazendo no dia a dia, trazer essa informação para o eleitor, sempre com base nos nossos pilares, né, nas nossas bandeiras. Então, respondendo à pergunta, pessoal, o ranking dos políticos não é neutro. Ele tem 3 bandeiras que é importante todo mundo saber. Nós temos a bandeira da anticorrupção, antiprivilégios, antidesperdício. Essas são as 3 bandeiras que o ranking se posiciona, então tudo que a gente faz é em torno dessas 3 ideias. Se você for ver os nossos critérios para avaliar os melhores deputados e senadores, você vai ver que todos têm a ver com isso. Por exemplo, se um senador ele é um cara econômico, ele economiza dinheiro público, tem poucos assessores, né? Às vezes o cara tem 6, 7, 8 assessores. Isso para nós é muito bom, porque é o pouco uso do privilégio. Já um senador que tem 50, 60, 70 assessores, fica torrando a verba pública, esse cara usa muito privilégio. Portanto, no nosso ranking, o cara que economizou dinheiro, ele está melhor avaliado do que o cara que gastou dinheiro. Outro exemplo, processos judiciais. Então a gente pode acompanhar se o deputado ou senador responde a processos judiciais, se ele foi condenado na justiça, né? Tudo isso conta para o critério de anticorrupção. Ou seja, quem está com ficha limpa tem mais pontos do que quem está com ficha suja. Outro item super importante são as faltas, né? A gente quer pessoas que estejam presentes na sessão e não fiquem faltando. Esses aqui são critérios importantes para o ranking. E por fim, um critério muito importante é a qualidade legislativa. E esse é um critério que dá um pouco de polêmica, porque a gente tem que avaliar as leis e dizer se elas são boas ou ruins de acordo com a nossa ideologia. Só que é muito importante avaliar as leis, porque sem isso você não consegue saber se o parlamentar é um cara que está trabalhando bem ou mal. Imagina, por exemplo, um parlamentar que ele propõe um monte de lei, o cara vota um monte de lei, mas é tudo lei inútil, lei porcaria. Não adianta ficar dando ponto para o cara só pela quantidade de leis. A gente tem que avaliar também a qualidade das leis. E para isso a gente tem um conselho de pessoas muito notáveis, são economistas, juristas, gente de assistência social, de ONGs, que entende bastante de política pública, e esse conselho, ele avalia todas as leis que são votadas pelo nosso Congresso e pontua as leis se elas são melhores para o Brasil ou piores para o Brasil. E qual que é o critério? Sempre aqueles 3 princípios que eu mencionei. Essa lei, ela ajuda na anticorrupção? Ela ajuda a cortar privilégios? Ela ajuda a cortar desperdício do governo? Então, se ela ajuda nessas coisas, ela é pontuada positivamente. Se ela vai na contramão, ela é pontuada negativamente. Por exemplo, agora nós tivemos a discussão, né, que a gente divulgou bastante, do fundão eleitoral, que aumenta o dinheiro para as campanhas políticas dos partidos usando a verba do cofre público. Ao apresentar isso para o nosso Conselho de Leis, o nosso Conselho entendeu que essa lei é muito ruim para o Brasil, porque ela tira dinheiro de saúde, educação, segurança para dar para os partidos políticos. Então essa lei vale pontos negativos. Quem votar pelo fundão eleitoral perde pontos no ranking. Outro exemplo de lei é uma lei bastante polêmica também, que permite que empresas aéreas estrangeiras venham operar no Brasil. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Ao mostrar isso para o nosso conselho, o que eles entenderam? Bom, se vier empresas aéreas de fora, isso vai aumentar a competição no Brasil,
vai baratear as tarifas dos bilhetes aéreos, e isso significa antiprivilégio, ou seja, em vez de você privilegiar 2 ou 3 empresas no Brasil que têm um monopólio, né, da aviação, você vai abrir o mercado, vai diminuir o privilégio e a população em geral vai ter passagens mais baratas. Portanto, o nosso Conselho de Leis avaliou positivamente essa lei da empresa aérea. Mas e se você, seguidor, não concordar? Então, pensando nisso, tem uma funcionalidade no nosso site chamada Meu Ranking, em que você pode ir lá se cadastrar e você pode personalizar os pesos de cada lei. Assim você fala, pô, essa lei aérea eu não concordo muito. Você muda o peso dela, a lei da Previdência, por exemplo, a lei do fundão eleitoral. Então você consegue personalizar o ranking para o ranking dos políticos se adaptar ao seu critério, permitindo assim que cada um possa seguir exatamente aquilo que acredita. Se você entrar no nosso site, vai ter lá todo o nosso detalhamento de como são os critérios, como que isso é calculado e os nomes e as fotos de todos os conselheiros para você poder acompanhar. Então tudo é com muita transparência e a gente espera que com esse vídeo tenha ficado um pouco mais claro como funciona o ranking. Se você gostou desse vídeo, siga a gente nas redes sociais.